Você sabia que pastor não tem ovelhas? É isso mesmo. O pastor não tem ovelhas. Ele não é dono das ovelhas. Jesus disse através de Pedro: apacentai o rebanho de Deus. Você está na plataforma Gospel Class, nas aulas da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aqui dando sequência a esse trimestre abençoado. Dessa vez a lição de número 6. E eu já antes de iniciar aqui a exposição do conteúdo, eu preciso lhe dizer, aperte o cinto, viu? Nós temos essa aula e é uma aula profunda. E nessa aula nós vamos aprender mais um dos ensinamentos do nosso mestre Jesus. A lição de número 6, como já disse, o título da lição que nós temos aqui é este: O bom pastor e suas ovelhas. O texto áureo diz assim, João, capítulo 10, versículo 14 ou 14, se você assim preferir. Diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. A verdade prática, por sua vez, diz assim: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos ovelhas do seu rebanho. Você conhece a voz de Jesus? Você consegue discernir a voz dele em meio a tantas vozes? Se a sua resposta é sim, então você é ovelha desse aprisco. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz e ouvem, no sentido de obedecer. Estamos aqui diante de mais uma das declarações notáveis do Senhor, desta vez ele dizendo: Eu sou a porta das ovelhas, e também dizendo: Eu sou o bom pastor, tá bom? A nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 10, do versículo 1 até o 16. Aí depois você pode fazer essa leitura aí com a classe do jeito que ficar melhor, tá certo? A nossa introdução, ela começa a nos ensinar sobre essa temática, o bom pastor e suas ovelhas. Ela começa nos mostrando que Jesus é a porta das ovelhas. Palavras do próprio Jesus, ele disse: Eu sou a porta das ovelhas. Jesus também disse que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Isso no versículo 11 do capítulo 10. Nesta lição, nesta introdução, nós vamos olhar para Jesus agora pela ótica de João e vamos ver Jesus como a porta das ovelhas e ver Jesus também como o bom pastor, o grande pastor, o nosso sumo pastor. E faremos também uma comparação aqui natural, bíblica, não é? Do bom pastor e o ladrão, o mercenário. Por isso que eu disse, aperte o cinto, porque essa aula aqui vai ser impactante. Vamos lá? O nosso primeiro tópico diz assim: Jesus, a porta das ovelhas. Quando nós olhamos aqui o primeiro subtópico, o contexto do capítulo 10, ele pode ser encontrado no capítulo 9, quando Jesus está conversando com os líderes religiosos. Você deve se recordar do capítulo 9 do evangelho que escreveu João, onde é apresentado um cego de nascença. E quando esse cego é apresentado, existia ali um pensamento comum que permeava o coração de todos eles, e é por isso que os discípulos vão interrogar a Jesus, lhe fazendo uma pergunta. Esta pergunta que foi feita, eu a replico aqui. Toda dificuldade que nós enfrentamos é por causa do pecado? Todo problema que nós enfrentamos é por conta do pecado? Estamos pagando pelo pecado dos nossos pais. Eles pecam e a gente que paga, tá certo isso? Jesus vai responder dizendo: nem este, nem seus pais pecaram, mas isso se deu para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, logo, você vai observar que o cego de nascença do capítulo 9
Era alguém que, mesmo já tendo mais de 40 anos de idade, havia sido separado ou preservado para que fosse alcançado pela glória de Deus e o milagre acontecesse na vida dele. Um encontro com Jesus, e eu já disse isso aqui, é capaz de mudar a história de uma vida. Jesus conversa com esse cego de nascença, que é anônimo, tá? Não aparece ali o seu nome, e quando ele dá testemunho na sinagoga dizendo que Jesus lhe curou, os líderes religiosos, que serão estudados hoje aqui como ladrões, como mercenários, eles não gostam daquela palavra que ouvem, porque já conseguem perseguir a Jesus, porque Jesus é conhecido, é famoso, e as pessoas deixam de ir no templo e na sinagoga para acompanharem e seguirem a Jesus. Qual era a ameaça feita a esse homem? Que ameaça é essa que traria espanto? A ameaça de ser excluído da sinagoga. Você sabia que poderia ser excluído da sinagoga? Poderia ser banido na sinagoga em 3 aspectos, em 3 pontos, ou 3 formas. Quando nós olhamos para essas 3 formas, o comentarista que nos deixa isso aqui é David Stern. Estou te dando a dica aí da fonte, tá? 3 maneiras de alguém ser excluído. A primeira delas era o enzifá. Enzifá significa repreensão. E essa repreensão poderia ser feita por uma pessoa. Se alguém repreendesse uma outra pessoa no ambiente ali do ensinamento da palavra, da Torá, era aplicado então essa enzifá. A pessoa era excluída do espaço de culto ali por 7 dias. Precisava ficar ali uma semana sem participar da leitura da palavra. A segunda é nidui. A nidui era necessário 3 pessoas que iriam repreender aqui, era uma espécie de disciplina. E a pessoa disciplinada aqui ficaria 30 dias proibida de participar ali daquele tipo de culto que era feito na sinagoga ou também no templo. Ah, detalhe, ninguém poderia se aproximar dessa pessoa. A distância era 2 metros. Veja que religiosidade, não é? A terceira e mais grave chama-se xerem. Xerem era quando a exclusão era por tempo indeterminado. Quando o cego de nascença diz Jesus me curou, dando testemunho, ele é excluído pelo mercenário. O falso ensinador, ele é o mercenário. Mas o que acontece depois é legal. É legal por quê? Porque quando ele é expulso da sinagoga, ele encontra-se com Jesus do lado de fora. Se você conhece aí alguém que é mercenário, alguém que expulsa da sinagoga, a nossa sinagoga, não é? É expulso da sinagoga, não fique preocupado. Tem um Jesus de braços abertos, dizendo, eu te abraço, eu te recebo. Afinal de contas, quem fez o milagre na vida dele foi o próprio Cristo, tá certo? Excluído pelos homens, mas aceito por Jesus. Excluído pelos falsos pastores, mas abraçado por Jesus. Falei para apertar o cinto, não falei? Vamos seguindo aqui o nosso subtópico 2. O subtópico 2 diz assim, a porta das ovelhas. Quando Jesus se apresenta dentro desse cenário, ele está dizendo sobre aqueles que entram pela porta. Jesus entra pela porta. Você, amigo que está assistindo, você sabe o que significa entrar pela porta? Entrar pela porta significa não cortar caminho, esperar o tempo de Deus, não forçar a porta, não dar jeitinho brasileiro, não depender de padrinho. Entrar pela porta eu confio que aquele que fez a promessa, no tempo determinado, ele vai cumprir na minha vida tudo aquilo que prometeu. Jesus entrou pela porta, olha aí, nos dando ensinamentos, tá certo? Ele agora é a
própria porta. Jesus é a própria porta. Ele mesmo disse: eu sou a porta das ovelhas. E quando nós olhamos para isso aqui, ele que está na porta, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Para entrar tem que passar por ele, querido. Jesus agora é a porta das ovelhas. E com Jesus na porta, ele está dizendo: para pegar uma ovelha minha, vai ter que passar por mim. Quem é o seu advogado? Ah, você vai se lembrar daquele doutor, seu amigo, crente, que concluiu ali a faculdade de Direito, passou na prova da OAB, e você vai dizer: esse aqui é o meu advogado. Mas esse que está na porta, esse advogado que está na porta, esse é infalível. Não esqueça disso, tá certo? Quando Jesus está tratando aqui, dentro desse segundo tópico, sobre a porta das ovelhas, ele vai falar sobre relacionamento, pois Jesus gosta de relacionamento. E quando Jesus está falando sobre relacionamento, ele está dizendo que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Deixa eu te perguntar aqui, que tipo de vozes você tem escutado? Ah, pastor, tem um monte de vozes aqui na minha cabeça. Tá cheio de gente aqui enchendo a minha cabeça de vozes estranhas. Cuidado, cuidado. Pode ser o mercenário tentando te apanhar. Cuidado, pode ser o ladrão, o salteador tentando te enganar. Não dê ouvido à voz do salteador. Jesus está dizendo: as ovelhas que são minhas, elas conhecem a minha voz. Eu assisti um vídeo esses dias, interessante. Algumas pessoas chamavam algumas ovelhas e as ovelhas não davam crédito algum àquela voz. Quando o pastor, aquele que cuidava, que nutria, que protegia as ovelhas, chamava, elas respondiam de lá e também se aproximavam para ver aquilo que o pastor estava querendo ou por que é que ele estava lhe chamando. Eu fiquei muito interessado no vídeo porque entendi, as ovelhas realmente conhecem a voz do seu pastor. O sumo pastor que nós estamos falando é Jesus. Jesus também diz: eu sou o bom pastor. Se Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, então eu devo entender que também tem o mau pastor. Deixa eu lhe perguntar aqui agora, e não responda, pelo amor de Deus, que isso seja aqui uma pergunta retórica. Você conhece algum pastor ruim? Ai, ai, ai. Você conhece algum mau pastor? Com isso eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você que me ouve aqui nesta aula, credencial faz obreiro? Credencial me dá chamada? Me dá ministério? É claro que não. Tem muita gente que não tem credencial, mas tem chamada, tem ministério, assim como tem muita gente que é credenciado, mas não tem chamada. Tem apenas uma carteirinha, isso mesmo, mas o verdadeiro pastor, às vezes, ele está no campo. Eu não estou dizendo que alguns desses que têm a sua credencial não possam ter uma chamada genuína, verdadeira. Não é isso. Eu estou dizendo que a credencial não faz o obreiro. O obreiro recebe uma credencial pelo trabalho que ele já faz. Eu aprendi com um pastor aqui do nosso campo de Curitiba, e ele dizia assim: nós não ungimos para que ele faça, nós ungimos aquele que já faz. Falando aqui sobre os nossos níveis hierárquicos, não é? O diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, era dentro desse contexto que esse conhecido pastor aqui de Curitiba respondia, e ele dizia: nós não vamos ungir o obreiro para ele ser presbítero. Nós não vamos ungir o obreiro para que ele seja diácono. Nós vamos separar para diácono aquele que já é, ou seja, aquele que já serve. Nós vamos separar para presbítero aquele que já é idôneo, marido de uma só mulher. É isso que a gente vai fazer.
Então perceba que a credencial é uma consequência natural na vida daquele que tem, tá bom? Só para deixar aqui muito claro esse ponto. Mas o sumo pastor, Jesus, ele apresenta-se que dizendo: eu sou o bom pastor. Você pode ter um pastor legal, um pastor crente, que é sim ungido por Deus, que tem uma chamada genuína, mas esse seu pastor também tem um pastor, o bom pastor Jesus, o nosso Cristo. Ainda dentro desse subtópico 2, da porta das ovelhas, Jesus vai tratar agora sobre os mercenários. Quem é o pastor mercenário? Quem é o líder mercenário? Simples, aquele que não cuida. Atenção aí, aquele que não cuida, aquele que não ensina, aquele que não protege, ele é o salteador. Você sabia que pastor genuíno, ele tem amor pelo rebanho, e o amor faz com que ele cuide, o amor faz com que ele ensine, o amor faz com que ele proteja e que ele se doe em prol do rebanho, como que estando ali à porta das ovelhas, e eu já vou tocar nesse assunto, e é um assunto bem interessante, tá bom? Você fica aí. Jesus é o bom pastor, mas o mercenário, ele não cuida. Eu temo que existam muitos rebanhos hoje, cujo pastor não é um bom pastor, e sim um mercenário, um bandido, um salteador, que não cuida do rebanho, não ensina o rebanho. Eu vou lhe fazer aqui uma pergunta e eu gostaria que você refletisse. Você se sente protegido pelo pastor? Você se sente ensinado pelo pastor? Se a sua resposta for sim, dizendo sim, o meu pastor me ensina, o meu pastor me repreende, o meu pastor ele cuida de mim, então escute a voz desse pastor, pois está aí certamente um homem que tem uma chamada vinda exatamente de Deus, tá certo? Muito atenção nesse tópico, tá lá? Vamos partindo agora para o subtópico de número 3. O subtópico de número 3 diz assim: a mensagem da porta. Existe uma mensagem quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Perceba que esta frase aqui não traz o seu pluralismo. É uma frase ímpar, uma frase singular. Jesus está dizendo: eu sou, não tem outro. Eu sou a. Eu não sou uma. Eu não sou uma das. Eu sou a porta. Eu não sou uma das portas. Entende isso? Jesus está dizendo: eu sou o único acesso. Não dá para chegar ao céu se não for por intermédio do sumo pastor Jesus Cristo. As boas obras não levam ninguém ao céu. A atitude correta não leva ninguém. O bom comportamento não leva ninguém ao céu. Ser um cidadão exemplar não leva ninguém ao céu. O que leva alguém ao céu é quando nós passamos pela porta de acesso, e só tem uma porta. É o que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Nós já estudamos aqui na lição passada, e esse mesmo que agora está dizendo, eu sou a porta, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é texto da Bíblia Sagrada, gente. Não tem outros caminhos para se chegar ao céu. Para se chegar ao céu é necessário passar pela porta das ovelhas. Eu disse na introdução que nós temos aqui esse paralelismo do bom pastor e do falso pastor, do falso líder, do mercenário, que é chamado de lobo voraz e também de salteador, tá? Precisamos prestar atenção aqui.
Jesus é o único caminho. Não existe outro mediador. Tem gente espalhando bobagem por aí, dizendo sobre a existência de outros mediadores para se chegar ao céu. Mas eu digo biblicamente, de forma clara, não existe outro mediador a não ser Jesus Cristo. Só Ele é que pode ser o nosso mediador, e é de fato. Tá bom? Talvez seja por isso que o autor aos Hebreus escreveu dizendo: acheguemos com confiança diante do trono da graça. Ou seja, o autor aos Hebreus está falando sobre o sumo pastor. Quem é ele? Jesus, o nosso Cristo. Só há um caminho. Podem inventar inovações por aí. Pode tentar adulterar a Bíblia. Pode surgir uma nova crença. Pode surgir aí uma descoberta arqueológica por parte dos homens. Para se chegar ao céu, ainda só tem um caminho. É Jesus Cristo, a porta das ovelhas. Deixa eu lhe perguntar aqui, você já passou por essa porta? Você já encontrou-se com essa porta? Se a sua resposta for sim, então você encontrou pastagem e descanso para a sua alma. Pois quem passa por essa porta, que é Jesus, esse tem descanso na sua alma. Não é que ele não chore, não é que ele não tenha problemas, lutas, dificuldades, as intempéries da vida, mas a presença de Jesus, a porta das ovelhas, o bom pastor vai cuidar dele ali naquele cenário de dificuldade e ele vai dizer: a minha alma está em paz. O que todo o mundo quer, a paz, esta paz só se encontra em Jesus, o Nazareno. Tá bom? Vamos seguindo aqui com a nossa aula. A temática é interessante e nós temos muita coisa para abordar aqui e pode ser que nós acabemos nos avançando um pouco demais aqui nessa aula, tá? Então nós vamos seguindo aqui agora para o subtópico 3. O subtópico 3 vai falar sobre a porta, né? Melhor dizendo, o subtópico 3 sobre a única porta, sobre essa porta que nós falamos agora. Nós seguimos aqui para o tópico 2, o tópico 2, e o tópico 2, ele vai nos ensinar aqui sobre o aprisco das ovelhas. Aí o subtítulo ali diz assim: parábola, uma alegoria. Sim, a parábola é uma figura de linguagem, geralmente uma palavra breve, que ensina de forma alegórica. Jesus é um mestre por excelência. Não existe nenhum mestre, nenhum professor, pregador, que seja tão bom quanto Jesus. Por que é que Jesus usa de figura de linguagem? Jesus prega para doutores, Jesus prega para camponeses, Jesus prega para pescadores. E o mais interessante, sabe o que é? Todos entendem a mensagem que ele prega. Amigo pregador, estão entendendo o que você está pregando? A sua mensagem é clara? Ela tem um delineado de forma inteligente? As pessoas conseguem entender o que é que você está pregando? Ou você está enfeitando o rabo do pavão? Gostou dessa, né? Enfeitar o rabo do pavão é desnecessário, ele já é colorido, querido. Tem muita gente pregando por aí, extravasando no vocabulário, e o público não entende. Estão chegando em igrejas pequenas, de pessoas com baixa instrução educacional, e estão pregando em grego, estão pregando em hebraico, e o povo fica se olhando dizendo: o que quer dizer isto? Jesus não queria impressionar ninguém. Jesus pregava de tal forma que o público entendesse. Ele falava simples com os simples e ele falava de forma gramatical,
caprichando no seu vocabulário, fazendo menção às leis da Torá com os entendidos da Torá. Amigo pregador, amigo professor, deixa eu lhe contar aqui uma coisa. O seu vocabulário precisa ser adequado ao seu público, sabia disso? Afinal de contas, mais importante do que aquilo que eu falo é o que o público entende. Você está se fazendo entender? Eu espero que sim. Jesus falava simples, usava de figura de linguagem, usava de alegoria, usava de ilustrações de coisas do cotidiano, para que todos entendessem a sua mensagem. E aqui eu fecho esse meu raciocínio falando ao senhor pregador do evangelho, professor, se a sua mensagem não está sendo uma mensagem clara, se o público fica olhando para os cantos e não está entendendo aquilo que o senhor está falando, é melhor o senhor descer um pouquinho o vocabulário e se fazer entendido. Pois se o público ouve e entende a palavra do reino, então esta semente ela vai produzir para a glória do Senhor nosso Deus. Aprenda com Jesus, querido. Jesus se fazia entender. Onde quer que ele pregasse, todo mundo entendia e voltavam para casa dizendo: que palavra é essa? E ficavam ruminando, remoendo aquela palavra em seus corações. Aprenda de Jesus, que é o mestre por excelência. O segundo subtópico diz assim: o aprisco das ovelhas. Lembra que no início da aula eu disse: o pastor não tem ovelhas? As ovelhas não são dele? Pois bem, é aqui que nós vamos descortinar esta palavra. Dentre o povo hebreu, o povo israelita, ser pastor era uma profissão. Isso mesmo, ser pastor era uma profissão remunerada. Só que as ovelhas não eram dele. Aqueles que tinham as suas ovelhas confiavam ao pastor 2, 3, 5, dependendo da quantidade de ovelhas que tivessem. Então o pastor que saía para o campo, ele saía com uma porção de ovelhas de um, uma porção de ovelhas de outro, e de outro, e de outro, com a missão de alimentá-las, cuidá-las e devolvê-las com saúde, devolvê-las ali em, como que eu posso dizer isso? Devolvê-las em uma qualidade maior do que aquela da qual ele as recebeu. O pastor vai, e ele vai pelos desertos, pelos campos, pelos montes, e ele guia as suas ovelhas. E quando ele está guiando as suas ovelhas, ele procura alimento. Você, claro que já lembrou aí do Salmo de número 23, né? Sobre as águas tranquilas, os campos verdejantes, é o que toda ovelha quer, não é verdade? E esse contratado pastor levava as ovelhas, mas as ovelhas não eram dele. Se ele perdesse uma ovelha, se alguma ovelha fosse roubada, ele precisava restituir, dar conta daquela ovelha que lhe foi confiada. Amigo pastor, o senhor sabia que precisa dar conta de todas as ovelhas que Jesus lhe confiou às mãos? Porque as ovelhas não são do pastor. As ovelhas são de Jesus. Eu repito o texto, 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus. As ovelhas são de Deus. E sim, o pastor precisa prestar conta de todas as ovelhas que o Senhor colocou na sua mão. É muito sério isso. Mas essa palavra não pesa apenas para o pastor. Esta palavra pesa também para a ovelha. Porque a ovelha obediente, ela ouve a voz do pastor e ela obedece ele. Ela entra pela porta e fica ali no abrigo, no aprisco. E as que se perdem, é claro, você conhece ali o texto de Lucas, o pastor vai atrás para buscá-la. Aquelas que se perderam, aquelas que se machucaram, tá? A grande pergunta é:
E eu quero que você anote isso. No meio do campo, em um aprisco improvisado, onde é que o pastor dorme? Como é que o pastor faz para proteger as ovelhas? Ele abandona um aprisco e vai para a cidade, depois ele volta? É claro que não. O pastor dorme na porta. Isso mesmo, o pastor dormia na porta, no sereno, muitas vezes. Ele criava uma proteção, se não existisse por ali uma caverna, e ele cercava um aprisco, um espaço ali, com espinhos, com galhos pontiagudos, para espantar os predadores, e ele dormia na porta, só tinha um acesso, a porta. Sabe o que o pastor está dizendo? Para pegar uma ovelha minha, vai ter que passar por mim primeiro. Esse é o pastor verdadeiro. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se tiver que pegar alguém, lobo, pega o pastor. Isso mesmo. Se tiver que enfrentar alguém, enfrenta o pastor, porque o pastor vai dar a vida para proteger o rebanho. Afinal de contas, ele sabe que as ovelhas não são dele. Grave esta palavra, viu? Grave esta palavra. Tá certo? Vamos seguindo aqui com a nossa aula. Agora, o subtópico de número 3. O subtópico de número 3 diz assim: um lugar de proteção. Ele é, na sequência lógica, a continuidade desse tópico 2. E ele está dizendo que quando o pastor está na porta e as ovelhas estão no aprisco, então ali há proteção. Detalhe, as ovelhas estão unidas. Novamente contigo, pastor, líder. Se o seu rebanho está dividido, atenção, deve ter um mercenário por aí causando discórdia. Se o rebanho não está unido, tem vozes estranhas no meio do aprisco. Cuidado, pastor. Tome cuidado, porque aprisco é lugar de proteção. O pastor genuíno, ele vai dizer assim: ninguém entra e ninguém sai sem passar por mim. O verdadeiro pastor, ele está disposto a entregar a sua vida, a proteger o rebanho que lhe foi confiado. O pastor é aquele que vela pela nossa alma. E é claro, nós somos as ovelhas desse aprisco. E precisamos viver em união. E quando eu estou falando sobre viver em união, eu preciso lembrá-lo aqui de mais uma coisa. Você já deve ter assistido um desses canais que mostram o reino animal, documentários. Eu não preciso nem fazer citação sobre esses canais da televisão fechada, mas quando você vê ali no continente africano, nas savanas, os grandes felinos, os grandes predadores, que estão ali à espreita, por exemplo, dos antílopes, que compõem a base da cadeia alimentar, são presas. Os leões ou onças, ou qualquer outro tipo de felino, eles nunca, observe isso quando você assistir, eles nunca entram no meio do grupo, porque sabem que, pelo grupo estar unido, eles podem ser pisoteados, mas ele ruge, faz barulho para causar separação. E aquele animal, o antílope, que é o exemplo que eu estou dando aqui, que se afasta do grupo, é o que vira presa fácil para o leão ou para qualquer um dos predadores da savana. Dentro desse nosso contexto aqui eclesiástico, nós somos ovelhas e estamos reunidas num aprisco. O inimigo nunca vai entrar no meio, mas ele vai fazer barulho tentando causar divisão. E quando acontece a divisão, aí sim ele consegue ter êxito. Mas eu vou dizer aqui uma coisa: se nós ficarmos unidos com o nosso sumo pastor na porta, então não tem para ninguém. Há proteção, há blindagem e ninguém toca em ovelha nenhuma, por mais fraca que ela possa ser. Anote isso para que você não esqueça, tá bom? Nós vamos seguindo aqui agora, nós estamos nos encaminhando para o encerramento dessa aula.
Perceba que a aula traz consigo muitos pontos interessantes, pontos de grande relevância. Eu acredito que o senhor professor vai tomar aqui desse subsídio para aplicar aí nas suas aulas, para agregar ao conhecimento que o senhor já possui, para que a sua aula seja uma aula de grande valia a todos os seus alunos e eles de fato aprendam a temática que nos está proposta. Não podemos perder a oportunidade de ensinar com maestria esta palavra que nos é dada de presente pelo Senhor nessa nossa gloriosa escola bíblica dominical. Tá certo? Vamos seguindo aqui então, já estamos no terceiro tópico. O terceiro tópico ele começa a apertar um pouquinho mais. Lembra que eu falei sobre o cinto de segurança? E quando prego, faço menção a isso, quando percebo que a palavra vai incomodar um pouquinho, eu digo, afivele o cinto um pouquinho mais, porque vai sacudir, tá bom? Vamos lá. Subtópico, o tópico 3, aliás, diz assim, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Há uma clara distinção entre o pastor verdadeiro e o mercenário. E depois dessa explicação, nós vamos conseguir entender quem é pastor e quem é mercenário. Tudo isso com base bíblica. Não é porque eu acho, não é porque eu não vou com a cara do obreiro que ele é um mercenário. É porque as características do bom pastor e as características do mercenário estarão claras aqui para que a gente entenda. Palavras de Jesus, tá bom? Subtópico 1 diz assim, o bom pastor. Quem é o bom pastor? Vamos começar aqui com a parte boa, né? A parte boa é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida, ou melhor, ele oferece a vida pelo seu rebanho. E é interessante que nós venhamos analisar isso aqui, porque quando o pastor ele oferece vida para o seu rebanho, só aceita quem é ovelha, só aceita quem quer. Tem pastores que estão sofrendo na direção de alguns rebanhos, com poucas ovelhas, muitas ovelhas saíram, abandonaram o aprisco, mas muitas vezes a culpa não é do pastor. O pastor está ali se dedicando, se doando, juntamente com a sua família, é claro, doando o seu tempo, doando a sua saúde, e ele está ali oferecendo vida, está pregando a palavra, ele está ensinando a palavra, aprendeu com o bom pastor. E o bom pastor, ele é generoso. Ninguém defende as ovelhas como ele. Você sabia que pastor não fala mal de ovelha? Pastor genuíno, ele não fala mal de ovelha, ele trata a ovelha. Se ele tiver que corrigir, ele corrige a ovelha, porque ele se preocupa em sarar. Já tem tanta gente por aí para matar. Não é missão de pastor nenhum matar ovelha nenhuma, machucar ovelha nenhuma. Função de pastor é ter azeite para sarar a ovelha, oferecer vida para a ovelha. E a ovelha que ouve a voz do pastor recebe vida e com certeza esta ovelha será grata por tudo aquilo que lhe é apresentado. Pastor defende ovelha. E eu tenho dito por aí, não vem falar mal das minhas ovelhas, não. Porque as minhas ovelhas eu defendo. Pastor defende ovelha, tá bom? Ele não fala mal de ovelha. Grave isso aqui para você entender, tá certo? Quando nós recebemos essa vida que o pastor oferece, o ensinamento que ele nos dá através da exposição bíblica, afinal de contas, não é porque o pastor é gente boa, não é porque ele é carismático, porque ele é simpático, ou porque ele é divertido. Não, não é isso. Ele nos oferece vida através da exposição da palavra de Deus.
Vale mais a pena congregar com alguém que não seja tão engraçado assim, tão carismático com o público, mas que ensine a palavra e nos ofereça a vida pelas Escrituras, do que congregar com alguém que é apenas engraçado, tá? Preste atenção nessa minha palavra, porque ela tem com certeza endereço certo. Quando nós recebemos a palavra e essa vida que nos é oferecida e nós passamos pela porta, então nós encontramos a vida verdadeira. Essas características são características do bom pastor e das ovelhas que seguem os ensinamentos do bom pastor, tá certo? Já deu para você entender aí da característica do bom pastor, desse aprisco saudável, da ovelha obediente que tem a vida verdadeira. Mas vamos seguindo aqui, porque o nosso próximo subtópico, o subtópico 2, traz ali o título: O mercenário. Quem é o mercenário? E aqui eu até preciso mudar o tom para falar isso. Você conhece algum líder mercenário? Não responda. Você conhece algum pastor mercenário que só tem o título de pastor? Pois é, vamos ver aqui as características. A característica do mercenário: quando as coisas ficam difíceis e o inimigo se levanta, o mercenário foge. O mercenário, ele dá no pé. O mercenário, ele é aquele que não cuida. Para ele, tanto faz ensinar ou não ensinar. Ele não está preocupado com o rebanho. O mercenário, ele não cuida. O mercenário não ensina. O mercenário não cobra, não exorta. Não dá para ser legal o tempo todo, porque às vezes a ovelha precisa conhecer o cajado e a vara do pastor. E o pastor genuíno, ele cuida das ovelhas, pois ele sabe o peso desta responsabilidade. Esse pastor mercenário, dentro da nossa lição, e o termo não é meu, esse pastor mercenário, esse falso líder, ele é bandido. Ele rouba um rebanho. Ele explora o rebanho. Ele quer apenas a gordura e a lã da ovelha. Mas ele não se preocupa com a vida, com a saúde da ovelha. Este é o mercenário. O mercenário destrói. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de destruição. E você percebeu que o tom mudou e a aula está ficando séria? Porque o pastor mercenário, por onde ele passa, ele destrói. Ele magoa pessoas, ele destrói comunhão, ele é um divisor na igreja, é um pastor mercenário. E esse pastor mercenário, ele abandona. Quando o lobo se levanta, ele foge para escapar, para livrar a sua pele e abandona o rebanho. E aqui eu vou colocar o contraponto. Mas se o pastor é verdadeiro, então ele cuida, ele ensina, ele se apresenta e ele diz: lobo nenhum vai fazer bagunça aqui no meio do meu rebanho, no meu aprisco, que é a igreja de Deus. Entendeu aqui a diferença do bom pastor para o mercenário? Através dessas características que a lição nos apresenta, já dá para a gente identificar quem é pastor de verdade e quem é mercenário, quem é um falso líder. O líder precisa receber esta palavra aqui, e esta aula de domingo será uma aula impactante e às vezes até um pouquinho polêmica. Então a minha sugestão ao senhor professor é que use a Bíblia, a palavra de Deus, como respaldo para guiar a sua aula e também se valendo desse conteúdo que nós temos aqui disponibilizado aos senhores, que também certamente é um conteúdo da nossa lição e também um conteúdo
bíblico de qualidade, de forma pública, eu poderia dizer assim, para que todos entendam o que a lição está nos preparando. Tá bom? Vamos seguindo aqui e já estamos, poxa vida, já estamos no terceiro subtópico, o último subtópico desta lição, que fala sobre o bom pastor e suas ovelhas. O terceiro subtópico, que é o último, como eu tenho dito, ele diz assim: lobos vorazes e o bom pastor. Então veja que primeiro ali o bom pastor e os mercenários, que é no caso o falso pastor, né? O pastor mercenário, e aí você conseguiu aí observar as características do bom pastor e do pastor mercenário, ou também do líder mercenário. E agora nós temos aqui mais um ponto, e é o terceiro, que trata sobre lobos vorazes em comparação com o bom pastor, tá certo? Os lobos, quando se aproximam do aprisco, eles só se aproximam porque não tem um pastor ali. Tem um mercenário distraído. E aí os lobos se aproximam e dão ou saltam contra o rebanho, porque sabem que ali não tem pastor, ali tem mercenário, e o mercenário não se importa. O mercenário não se importa com o que vai acontecer ali a esse rebanho. Quando o mercenário percebe a chegada do lobo, como já disse, ele dá no pé. Como diz por aí, escapa-te por tua vida. O mercenário, ele é medroso, ele não tem coragem. Sim, ele não tem coragem. Ele diferente de Paulo, né? Paulo, quando estava indo para Jerusalém, quando se reuniu com os anciãos de Éfeso, ali em Mileto, Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, eu estou pronto para ir a Jerusalém, não apenas para ser preso, mas também para morrer por causa do evangelho e tal. Mas o mercenário, ele é medroso, ele prioriza a sua vida, o seu bem-estar, e o rebanho que fique do jeito que der. Quando o lobo se levanta, ele foge, abandona todo mundo, e aí fica mais do que evidente que ele é um falso pastor, tá bom? Eu disse aqui anteriormente, e preciso repetir aqui, pois senão depois eu fico incomodado: credencial não faz obreiro. É isso mesmo, credencial não faz obreiro. A credencial nos dá acesso a ambientes eclesiásticos, mas ela não compra uma chamada, tá certo? O que faz o obreiro é a chamada que vem do alto. A chamada que vem do alto é o que faz um obreiro. Você sabia que está assim, ó, de ovelha sendo morta nos apriscos por aí? Nós estamos perdendo, gente. Nós estamos perdendo muita ovelha. Estamos perdendo muitas ovelhas que estão sendo machucadas por mercenários. Eu estou falando isso aqui para que você ore, para que ensine os seus alunos. E se você que está acompanhando essa aula, deixa eu chamar a sua atenção, olha aqui para mim. Se você é uma ovelha ferida, se você é uma ovelha que foi machucada por um mercenário, por um ladrão, procure uma igreja onde você acha um pastor genuíno, que cuide de você, que abrace você, que te proteja, que se levante para dizer: ninguém toca na minha ovelha, ainda há azeite para sarar a sua ferida. Esqueça o mercenário e corra para onde tem proteção. Deus ainda tem levantado pastores genuínos para cuidarem do rebanho dele que ele tem lhes confiado. Reaja, pelo amor de Deus, reaja. Tá certo? Os lobos vorazes se levantam, mas o bom pastor é quem promove livramento. Os lobos vorazes, dentro aqui desse nosso ensinamento, são também os falsos líderes. O que um falso líder faz? Ele engana. O falso líder, o falso pregador, que é chamado de lobo voraz,
ele oprime, ele ilude o rebanho. Sim, ele mente a sua igreja, que é um aprisco, ele mente descaradamente para obter proveito. Isso é uma voz estranha. Eu digo a você, ovelha, que me ouve aqui, que me assiste, não dê crédito às vozes dos lobos vorazes. Não seja enganado. Não seja enganado pelos falsos mestres que oferecem um caminho laico, um caminho espaçoso, onde tudo tem que dar certo. Isso é mentira, estão enganando você. Esteja onde é ensinada a palavra de Deus, porque o verdadeiro pastor, o bom pastor, ensina a palavra de Deus. Eu li uma frase esses dias, e eu não anotei aqui, ela me ocorreu agora aqui dentro da minha memória. Eu não lembro quem é o autor. Se você lembrar aí, coloque aí nos comentários a fonte. Depois eu também vou ali e coloco. Eu tenho esse conteúdo aqui em casa, mas eu acabei não anotando porque não estava nos meus planos citar isso. Mas a frase dizia assim: congregue na igreja mais perto da sua Bíblia, ainda que ela seja distante da sua casa, ainda que ela seja muito longe da sua casa. É mais ou menos isso. Vou repetir. Congregue na igreja mais próxima da sua Bíblia, ainda que ela seja mais distante da sua casa. Na igreja onde se tem palavra de Deus, com certeza tem vida, tem proteção, e o bom pastor está operando ali. Ficou claro, queridos, nesta nossa aula, sobre a diferença do bom pastor e o mercenário, o bom pastor e os lobos vorazes, os falsos ensinadores? Se você gostou do nosso conteúdo, deixa eu lhe fazer aqui um convite, também um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado, aí notificado no seu celular, no seu tablet, enfim, das aulas nossas que temos aqui, que são disponibilizadas toda semana, um conteúdo assim teológico, profundo, tratado assim, apresentado de forma prática, para agregar aí ao conhecimento que o Senhor já possui, tá bom? Compartilhe aqui esta aula, compartilhe com seus alunos, oriente-os para que acompanhem também a lição, para que todos venhamos juntos aprender a palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento. Tá certo? Não esqueça, você está na plataforma Gospel Class, nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Já quero lhes adiantar, para você ficar aí ligado e se programar, na nossa próxima aula, que em breve estará aí disponível para você no YouTube e também no Instagram da Gospel Class, tá certo? A lição de número 7, e preste atenção na profundidade desta declaração, mais uma das declarações notáveis de Jesus. O que ele disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Você não pode perder esta aula, tá certo? Vem conosco para a plataforma Gospel Class. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém.